Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja com cada um de nós, não é? Que saímos aí do nosso dia, às vezes corrido, às vezes agitado, mas tiramos esse tempo, priorizamos esse momento para estar aqui, para se tratar, buscar o equilíbrio, buscar uma palavra e que nós encontremos aqui, então, o que viemos buscar. E como foi mencionado, vim conversar com vocês sobre um tema que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, tá? Capítulo esse que tem como título Amai os vossos inimigos. E logo no começo do capítulo é trazida uma passagem onde Jesus vem fazer aquela referência, por exemplo, não é? A lei de Talião, não sei se todos conhecem, né? Às vezes lá na aula de história a gente ouviu falar um pouco disso, que se referia que todo aquele, por exemplo, que tivesse tido algum tipo de prejuízo, tinha o direito, não é, de ter a devolução da mesma maneira. Então é o famoso olho por olho, dente por dente, né, que nós já ouvimos. E que sim, como aprendemos dentro da doutrina, não é? Cada momento da nossa história, cada momento da evolução, da civilização, teve de repente suas leis, não é? Teve talvez o direcionamento para o público que estava naquele momento encarnado, né, os irmãos, que era necessário ao nível de entendimento, a ignorância que ainda predominava. E Jesus vem mencionar a lei de Talião, referenciando que aqueles que ali estavam o acompanhando, não é? Haviam aprendido que eles deviam amar a quem os amava, não é? E devolver ali aqueles que os ofendiam, que os prejudicavam. Mas ele vem trazer uma reflexão importante de que, na verdade, qualquer pessoa, não é? Mesmo as pessoas que eram falhas, mesmo as pessoas que naquela época eram mal vistas, eram capazes de fazer isso, não é? Porque afinal, amar quem nos ama, não é? E odiar quem nos odeia é algo muito simples, não? Aí fica até fácil no nosso dia a dia, mas se nós aprendemos que somos criados espíritos simples e ignorantes e que na nossa trajetória evolutiva, o nosso objetivo, vamos dizer assim, é evoluir e chegar ao bem, onde há bem nessa devolução, por exemplo, quando alguém me faz um mal, não é? Significa que nós ainda não temos um bem dentro de nós. Por que pensar nisso? Entrando no nosso tema, né? Então vamos falar de vingança, de ódio e do duelo. Vingança acho que é uma palavra até muito comum, né? Mas eu até trouxe, queria compartilhar com vocês, o conceito no dicionário de vingança, que diz o seguinte: ato lesivo praticado em nome próprio ou alheio por alguém que foi real ou presumidamente ofendido ou lesado, em represália contra aquele que é ou seria o causador desse dano. Me chamou muito a atenção quantas ressalvas eles vão colocando, não é? No sentido de, real ou, vamos dizer, que a pessoa acha, né? É presumidamente. Ou até aquela questão, né? Por mim ou pelo outro. Às vezes eu acho que eu tenho que tomar ali as dores de alguém e fazer algo em nome dessa vingança. Mas eu acho que eu entraria um pouco além, que é como se no movimento vingativo, num ato vingativo, houvesse quase que uma autopermissão, não é? Então assim, eu sou bom, mas olha, se alguém me fizer o mal, eu passo a ganhar uma permissão para devolver aquele mal. Mas será que aquele mal realmente não existia? Ou será que então ele estava dentro de mim e eu apenas passo a me auto-permitir a isso? Percebe? Não é? Por quê? Se nós tivermos uma essência realmente boa, realmente já evoluída, será que algo desperta um mal a esse tamanho em nós? Ou será que nós, como espíritos simples e ignorantes que ainda estamos aprendendo cada um dos nossos estágios evolutivos, lutamos muito contra esses males que ainda existem em nós, mas que em algumas situações como essas, parece que a gente dá essa autopermissão, percebe?
Porque se nós realmente estivermos em um estágio de bem, de harmonia, de calma, o quanto o outro consegue despertar isso em nós. E a vingança traz outras questões também, não é? Porque quando fala do conceito no sentido do presumidamente, o quanto realmente aquilo que nós às vezes consideramos um ato mal contra nós, realmente foi intencional, realmente teve a proporção que nós sentimos ou entendemos, não é? Por quê? Nós aprendemos dentro da doutrina que aquilo que mais atrapalha a nossa evolução é o orgulho e o egoísmo, não é? E quando a gente pensa, por exemplo, sobre se sentir ofendido, não é? Será que o outro realmente nos ofendeu intencionalmente ou conseguiu fazer isso? Ou será que tem a ver com o nosso ego, às vezes? De ter a impressão de que nós não, vamos dizer, não devemos, não é? Receber nenhum tipo de palavra, nenhum tipo de correção, nenhum tipo de crítica, percebe? E aí, quando aquilo acontece, não é? Aí nos traz aquele sentimento de ego ferido e ainda vem acompanhado da autopermissão da vingança. Claro que, e que bom, que quando pensamos em vingança no contexto que estamos falando, já não estamos naquela proporção, por exemplo, do duelo, não é? Me chamou a atenção no capítulo o quanto os espíritos retomam a questão do duelo e pensando no contexto histórico no qual o livro foi escrito, não é? Lá em 1800, não é? E 60, então o como, não é? Naquela época isso ainda deveria fazer parte de todo um contexto cultural validado e permitido e normalizado, não é? A ponto deles buscarem tanto retomar isso. Todo mundo sabe o que é um duelo? Acho que não vimos, e que bom, não é? No nosso momento atual, mas já devemos ter visto em filmes, em séries, não é? É quando duas pessoas, então, uma delas tomava a iniciativa, entendendo que tinha sua honra, não é? Ferida ali de alguma maneira, e chamava a outra pessoa para uma luta, uma batalha, um confronto, onde, para resolver isso, vamos dizer assim, um teria que matar, não é? O outro, ou quem matasse o outro sairia, vamos dizer, não é? Ileso, enquanto o outro tinha ali desencarnado, no caso, e sofrido algum tipo de punição, né? Então a expectativa, vamos pensar de toda essa situação, era que aquele que estava ferido e desonrado, não é? Tivesse ali, se sentisse vingado pelo que aconteceu. Mas olha o quão absurdo era essa situação, porque já não era uma certeza que isso ia acontecer. Então, aquele que, inclusive, às vezes se sentiu ofendido, vitimizado, poderia também vir a morrer no lugar daquele que teria sido o ofensor ou agressor. Ao mesmo tempo, é trazido vários pontos dentro do capítulo que, por exemplo, caberia ao homem o direito de tirar a vida de outro homem? Não é? Não cabe. Ainda que, às vezes, popularmente, culturalmente, a gente fala, nossa, mas e se alguém tirasse a vida de um ente querido meu? Aí a gente volta àquela questão, mas aquela pessoa estaria sim errada, e sim, haveria dor, infelizmente, não é? Haveria sofrimento, mas quando nós nos colocamos na posição de, aí eu tenho que devolver isso, eu não estaria também reproduzindo um mal? Eu não estaria expandindo ainda mais um mal? Não é? Ou devolvendo um mal com outro mal? No texto, chega a ser mencionado pelos Espíritos que Deus não deu essa permissão ao homem, não é? A permissão de tirar a vida, por exemplo, estaria apenas nas mãos da natureza, no sentido de se autossustentar, não é? Quando nós vemos aí em relação à cadeia alimentar e tal. Mas ainda assim é interessante porque entre os animais, eles não matam apenas por matar, não é? Eles só matam quando realmente envolve uma questão da subsistência. E aí que bom que quando a gente olha hoje na nossa cultura, isso já nos choca pensar, não é?
Então, que o duelo já não faz parte do nosso dia a dia, embora, infelizmente, nós ainda vejamos algumas culturas que têm esse ciclo, né? Como vemos aí nas questões das guerras, que se justifica, não é? Em prol de uma ofensa, em prol de um poder, mas nós aqui não estamos ainda vivenciando isso, embora devamos sim vibrar, não é? Orar por aqueles que passam por essas situações. Mas e a vingança? Não é? Será que a gente não tem um pouquinho dentro da gente? E vou chamar vocês para outras reflexões. Falamos, por exemplo, sobre a lei da causa e efeito. Todo mundo conhece? Então, né, que as nossas escolhas, elas geram consequências, elas trazem aí resultados das nossas ações. Mas será que às vezes, dentro desse nosso movimento interno, a gente já usou a lei da causa e efeito pensando numa vingancinha? Sabe quando a gente fala assim, não, mas ele vai pagar, não é assim? Ah, mas ele vai sofrer aquilo, vocês percebem? E aí, será que realmente a gente está falando da lei de causa e efeito? Ou tem um pouco da nossa vingancinha ali, né? De desejar que o outro passe por algo nesse sentido. Porque a lei de causa e efeito, ela existe por si só. Mas quando a gente, às vezes, quer que aquilo aconteça da nossa forma, ou que a gente acha que está demorando muito, não é assim? Percebem como tem um pouco da gente ali? Como a gente ainda tem isso? Ou quando a gente quer, popularmente a gente usa algumas frases, né? Ah, a gente quer que a pessoa quebre a cara, não é? A gente quer que a pessoa passe por algumas coisas. Então, o quanto ainda existe isso dentro de nós? É que nem quando a gente pensa no ódio, né? O que seria o ódio? Bom, quem aqui sente raiva? Podem levantar a mão, gente. Todo mundo sente raiva, por favor, tá bom? Raiva é só um sentimento. Mas quando a gente pensa no ódio, é quando o sentimento de raiva, associado ao quanto a gente se sentiu ferido, ao quanto a gente se sentiu ofendido, não é? Ao quanto nós passamos então a remoer aquilo, não é? A vivenciar com aquela mágoa, aquele ressentimento, gera uma espécie de aversão, não é? De repúdia, seja por medo, por inveja, seja por se sentir injustiçado, se sentir injuriado. E aí aquilo ganha uma proporção, às vezes, que passa a tirar o nosso sono, não é? Passa a não aceitar se o outro não estiver sofrendo, não é? Ou então a gente fica remoendo que quer que a pessoa passe aquilo, não é? Que ela não merece passar por coisas boas. E aí eu pergunto para vocês, e quem é que acaba sofrendo com esse sentimento? É o outro? Não, é a gente, não é? Tem um termo que diz assim, odiar, não é? É como tomar um copo de veneno, não é? Que você mesmo, então, que você oferece ao outro, mas é você quem toma, não é? E quando Jesus fala sobre o amar ao inimigo, não é? E vamos dizer, a combater esse sentimento, seja do ódio, seja da vingança, por que que ele fala isso? E aí é interessante a gente compreender um pouco desse movimento todo. Então, pensem que era aprendido que eu devo devolver o mal com o mal. Mas vocês também já devem ter visto, por exemplo, naqueles filmes, em novelas também, aqueles ciclos das famílias, por exemplo. Lembram disso? Que uma odeia a outra, e aí, né, assim, ó, machuca para cá, machuca para lá, e vivia num círculo de ódio que não tinha fim e que ninguém também tinha paz, não é? Porque não se podia. Então percebem que quando a gente pensa sobre o ódio, não é? E o quanto ele pode se prolongar, o quanto ele pode ferir, às vezes com uma situação que começa em um formato tão pequeno, não é? Às vezes uma palavra, uma frase que a gente disse caiu torta para outra pessoa e vai se expandindo. Que proporção isso pode levar? E sem contar, por exemplo, nós também, né, quem já leu alguns romances espíritas aí, ou posso trazer até um outro exemplo, o próprio filme do Divaldo. Quem assistiu o filme do Divaldo aqui? Ok, vocês lembram do obsessor do Divaldo? De séculos e séculos, não é? Atrás dele, o perseguindo, às vezes por um ódio que ficou. Então, como espíritas,
Vale também lembrar isso, não é? Os ódios que nós não resolvemos como encarnados, eles também nos acompanham após o desencarne. Afinal, compreendemos que não é o que somos em vida, permaneceremos pós-vida. Então, tudo que podemos resolver, tudo que podemos aliviar, amenizar, devemos fazer isso em vida. E aí, no próprio capítulo, é mencionada inclusive uma reflexão de que quando Jesus falava sobre amar os inimigos, Jesus não estava falando em retomar a confiança, em retomar o afeto, não é aquela coisa? Então, de querer a pessoa juntinho de nós como uma pessoa amiga. Mas Jesus estava falando de se libertar, de libertar o outro. Jesus estava falando de não deixar que aquilo que já doeu e já fez sofrer continue num ciclo sem fim. Porque quando a gente traz esse sentimento, é como se a cada vez que a gente lembra, a cada vez que a gente revive, a gente permanecesse no mesmo ciclo, não é? Tanto as coisas boas como as ruins que a gente tem memórias, quando a gente pensa nelas, a gente não sente como se estivesse ali naquele momento, ou se estivesse revivendo? E isso vale tanto para as coisas boas, como para as coisas ruins. Então, enquanto tivermos em nós rancores, ressentimentos, mágoas, que vêm em função, né, às vezes, desse sentimento de ódio, ou às vezes o próprio planejamento em relação a algum tipo de vingança, ou a expectativa de que o outro sofra porque nos fez sofrer, nós estamos rememorando e revivendo o ciclo, que por si só já foi uma dor. Além disso, o quanto é importante nós lembrarmos que sim, se aprendemos que somos criados espíritos simples e ignorantes e que vamos evoluindo e que o mal não é uma força ou uma escolha, uma vontade apenas na linha oposta do bem, mas ele é a ignorância, é a falta de bem. Então, aquele inclusive que nos fez o mal ou que entendemos que está no mal, ele vai ficar lá para sempre? Não. Ele vai, não é? Significa que aquilo que ele fez, não é? Ele não vai se melhorar, ou ele não vai progredir? Não. Todos nós iremos progredir. E é esperado que sim. Pode ser que ele esteja, não é? Ainda mais longe do bem em algum momento, mas ele está nessa ignorância. Então, quando passamos a compreender isso, passamos a repensar isso, nos libertamos de alguns sentimentos. Também é importante pensar, não é? O quanto o ódio, a vingança e esses sentimentos, eles fazem mal a nós em diversas instâncias. Eles fazem mal ao nosso físico, eles fazem mal ao nosso campo mental, né, ao nosso psicológico, como a gente chama também. Ele faz mal para o nosso espiritual. Quantas doenças, e hoje assim, fazem-se pesquisas relacionadas a isso, por exemplo, o próprio câncer é uma doença que está muito relacionado, não é? A situações de mágoa, a situações de ressentimento. Assim como quando, às vezes, buscamos uma casa para um tratamento espiritual, somos orientados a revisar os nossos pensamentos e as nossas emoções. Porque sim, tudo isso produz, não é? Produz, altera a energia. E tem uma historinha biográfica do Chico Xavier muito interessante sobre isso, inclusive. Porque qualquer um de nós pode ter momentos em que se sinta magoado e que se sinta ferido. E aí a gente precisa reconhecer e compreender e enfrentar isso. E o Chico, gente, ele também passou por uma mágoa. Não sei se todos conhecem essa historinha, mas nós lembramos que Chico gostava muito dos animais, não é? A gente sempre ouve falar o quanto ele tinha uma boa interação com os bichinhos, teve aí o que hoje chamamos dos seus pets, não é? E houve uma situação em que Chico encontrou um cachorrinho na rua que tinha ali uma deficiência e o levou para casa para cuidar, para tratá-lo, não é? Ele trabalhava, deixava o cachorrinho sozinho, chegava à noite, cuidava ali do cachorrinho, da sujeira que ele havia deixado até em função da sua deficiência. E ele fazia isso todos os dias. Até um momento em que um dia ele chega em casa e o cachorrinho dele havia morrido. E claro, num primeiro momento, não é? Ele imaginou que era da própria doença do cachorrinho,
Mas após 2 semanas, a irmã dele veio lhe contar que a vizinha havia lhe dito que havia matado o cachorrinho, havia lhe dado veneno. Só da gente pensar nisso hoje, não é? A gente fala, nossa, meu cachorrinho lá de casa. Sim, só que ela contou isso com uma espontaneidade, entendendo inclusive que ela estava ajudando o Chico, né? Pelo o grau de dificuldade, de sofrimento que o bichinho e ele tinham em função disso. Mas o Chico ficou magoado. E ele ficou remoendo aquilo, lidando com aquilo, até que um dia Emmanuel chegou para o Chico e falou assim: Chico, olha, você está com uma energia escurecida aqui em você que está atrapalhando os nossos trabalhos. Por quê? Nós estamos tentando fazer um trabalho no bem, estamos buscando, não é? Essas orientações, mas isso que você está sentindo está fazendo um mal muito grande para você e atrapalhando as nossas tarefas. E aí Chico comentou, Emmanuel, mas o que eu devo fazer? Emmanuel virou a ele e disse: Chico, você deve descobrir o que essa pessoa por quem você está magoado mais deseja na vida e você irá comprar para ela. E aí o Chico, como nós faríamos, falou, mas olha o que ela fez comigo. E aí Emmanuel, em sua sabedoria, vira para Chico e diz, não sou eu quem estou te dizendo, é o Evangelho do Cristo. E lá vai o Chico descobrir o que a vizinha queria. E ele soube então, através da irmã, que inclusive era amiga da vizinha, que ela desejava muito uma máquina de costura, inclusive para poder trabalhar e tal. E lá foi o Chico comprar a máquina de costura, parcelou em milhares de vezes aí, não é? Em nome do perdão, vamos dizer assim. Comprou essa máquina e foi levá-la então à casa da vizinha. E chegando lá, Chico, ao entregar a máquina à mulher, ela abriu um sorriso enorme, expandiu uma luz tremenda do seu corpo físico ali, né, do perispírito, que conseguiu então tratar o Chico. E aí, pensando nisso, gente, quantas lições, né? Porque, claro que o Chico não só tinha ali um mentor que estava diretamente com ele o orientando, mas que precisou lembrá-lo, inclusive, das palavras, não é? Que nós aprendemos, que nós falamos e que nós estamos aqui conversando hoje. Nós, né? Às vezes a gente pensa, mas eu não tenho o Emmanuel do meu lado, né? Só que quantas pessoas às vezes chegam pra gente e falam assim, olha, cuidado com isso. Olha, você está arrastando isso, não é? E às vezes a gente fica até bravo, não fica? Ficamos. Só que se a gente pensar, né, nós aprendemos na doutrina é o amai-vos e instruí-vos, não é? O amor vem primeiro, inclusive, mas a gente ainda está aqui se instruindo, ó. Tem um capítulo todinho falando disso, mas quando a gente precisa colocar em prática, a gente lembra, não é? A gente às vezes não lembra. Então, essa historinha eu também não a conhecia. Quando eu estava estudando foi que eu descobri. E me chamou muita atenção. Até de pensar que sim, vocês percebem que Chico, com a sua grande missão, com a sua grande evolução, ainda assim ele passou por situações que despertaram isso nele. Então nós vamos às vezes ter situações assim, mas a gente precisa trabalhar isso em nós. Precisamos reconhecer, não é? O quanto as desavenças, o quanto os conflitos, às vezes inclusive pequeninos, gente, mas ganham uma proporção tão grande e que inclusive nos impedem de evoluir, nos impedem de ir, não é? Em direção a esse bem que a gente tanto busca. Quando Jesus também, né, nos falou sobre a questão, por exemplo, de dar a outra face, não é? Então, há também mencionado nesse capítulo. Então, também quando a gente vê aquele texto, a gente fala, como assim, né? Então se alguém me bater, eu tenho que deixar me bater de novo, né? Mas Cristo estava falando sobre a questão do se libertar realmente do quanto algum sentimento, não é? Do quanto aquilo pode nos fazer mal. Podemos e temos o direito a nos autodefender? Sim. Me preocupa um pouco hoje, quando, por exemplo, eu entro nas redes sociais e vejo muitos textos que falam assim, olha, fez mal, você tira do caminho, não é assim? Vai tirando tudo que é do caminho, você tem que viver só o que é bom. Claro, gente, que há casos e casos, situações e situações.
Mas se a gente tirar todo tipo de situação do nosso caminho, não é assim? Ah, eu não quero me frustrar, eu não quero me magoar, eu não quero viver um relacionamento. Ah, eu vou me afastar da família porque eu passo raiva nas festas de família. Aí a gente vai se excluindo de tudo, não é? Que às vezes nos machuca. Eu entendo que sim, não é? Só que por que tá ali? Primeiro, por que machuca? Lembra do nosso ego e do nosso egoísmo. Por quê? Se alguém vier e disser pra gente, nossa, você é isso. E você entender que, olha, bom, se eu for, tem por que eu me chatear? Não. E se eu não for, tem por que eu me chatear? Também não. Só que às vezes a gente traz aquele ponto, né? Nossa, a pessoa não tem que falar assim comigo, não é? A pessoa não tem que se meter na minha vida. Então, quantas coisas a gente vai se apegando e criando conflitos, amarras, não é? E ainda tem aquele outro ponto. E ainda que seja uma situação muito difícil, gente, eu sei que cada indivíduo é um universo e pode ter passado N coisas. Se a gente não quer, inclusive, sendo espíritas do que a gente aprende sobre reencarnações, sobre missões, ficar revivendo isso, não é? Ou tendo que retomar isso em outras vidas, é melhor que a gente saia daqui pelo menos no 0 a 0. Não é verdade? Então, eu acho que esse texto ele vem muito para nós olharmos e fazermos uma revisão interior, não é? O que me faz me sentir magoado, chateado? O que eu tenho que melhorar em mim? Até naquele sentido, vocês veem que essa historinha tem uma outra história, ainda tem um tempinho, né? Tem 5 minutinhos. Tem uma outra historinha, que eu não sei se vocês conhecem também, que é a da Nora com a sogra. Já ouviram ou não? Então vamos lá. Havia uma Nora que ela não aguentava mais a sogra dela. E ela foi até um sábio pedindo algo para matar a sogra, porque ela não aguentava mais a sogra. E ele então, a receber essa solicitação, montou algumas ervas a ela, fez assim como se fosse um composto para um chá, e disse o seguinte a ela, falou, olha, tá aqui, mas ó, temos um detalhe. Para ninguém desconfiar de você, você vai levar esse pozinho, todo dia você vai fazer o chazinho, você vai dar para ela tomar, só que você tem que ser uma boa nora. Porque se você não for uma boa nora e tiver briga com ela, vão achar que você foi a responsável. E lá foi ela então, começou a tratar essa sogra como se fosse uma mãe, né? Levava o chazinho, ajudava, entendia, fazia comidinha. E isso se passaram aí algumas semanas. E ela começou a perceber essa sogra de um jeito diferente. Ela passou a ver a sogra de uma forma que ela não conhecia, porque ela tinha tanta repúdio ali, né? Tanto bloqueio em relação àquela situação, que ela passou a perceber que parte daquilo também tinha a ver com ela, com como ela reagia, ou como ela lidava. E quando ela passou a gostar da sogra, ela não queria mais que a sogra morresse. E lá foi ela voltar então no sábio para saber o que ela fazia, né? Para evitar que isso acontecesse. Ele então respirou, olhou para ela e falou: fica tranquila, esses chás eram só para melhorar a saúde dela. Então, o quanto, não é, nós precisamos também nos observar. E aí é onde entra o nosso ego e o nosso orgulho de novo, gente. Quando a gente acha que não, nós somos as vítimas, não é? Nós somos os ofendidos. Ah, as pessoas estão contra nós. Não vou dizer que não existam situações assim, mas nós também sempre somos corresponsáveis pela forma como agimos, como interagimos. Porque eu pergunto a vocês, se alguém chegar gritando conosco e nós não gritarmos de volta, a pessoa continua gritando? É que quando a gente também começa a gritar junto ali, não é assim? Ou quando o outro já não está bem, e ao invés de nós trazermos esse outro para nosso equilíbrio, nós entramos na vibração dele e vamos para a briga, todo mundo já ficou responsável ali, percebe? Então, acho que esse texto vem falar sobre tudo isso, sobre nós tirarmos, sim, não é, as amarras das situações que existam, conseguirmos também revisar as nossas responsabilidades e olharmos, sim, para coisas que nós ainda precisamos ir mudando e ir trabalhando de pouquinho em pouquinho.
tá bom? E ó, eu contei a história do Chico para vocês verem que até Chico precisou passar por isso. Então, ó, tá tudo bem, tá? Mas vamos lá, ele teve que se esforçar, ó, pagou aquela máquina por vários meses ainda, entenderam? Então, vamos de pouquinho em pouquinho fazendo a nossa parte. Combinado, meus irmãos? Tô com vocês, tá? Também tô aqui encarnada, também passo por essas situações e a gente vai aprendendo, se instruindo, enfrentando as situações e um pouquinho, quando a gente olha para trás, fala, já melhorei um pouquinho assim, né? Então, de pouquinho em pouquinho a gente vai chegando lá, tá? Desejo uma ótima noite a todos, que tenham aí um bom tratamento, um bom retorno aos lares e possam voltar melhores do que aqui chegaram. Boa noite.